Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que vamos meditar, estudar nos Salmos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar do Salmo 132, que tem como título a durabilidade das promessas ou da promessa de Deus. Esse salmo é mais um cântico de romagem e foi composto nos dias de Salomão após a inauguração do templo, de acordo com os versos 8 e 10, que é uma citação de 2 Crônicas 6, 41 a 42. O Salmo 132 demonstra a iniciativa do povo de Israel de orar e colocar em Deus sua esperança de que o Senhor permanecesse em sua habitação no Templo de Jerusalém, baseado em sua escolha da cidade para isso. Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome. Escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel, conforme 2 Crônicas 6:6. O salmista lança a mão das promessas de Deus feitas no passado, associadas ao seu caráter fiel, que torna todas as suas palavras duradouras e verdadeiras. A palavra de Deus não perde o valor com o passar do tempo. Confiados na durabilidade de tais promessas, a oração do salmista e dos peregrinos tinha 5 aspectos, que vamos ver nesta manhã. O primeiro aspecto é o ato da oração, verso de 1 a 5. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Não perdendo tempo, o salmista inicia o seu cântico com um pedido claro e objetivo. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Lembrar aqui, irmãos, não tem a ver que Deus se esquece de pessoas ou das suas promessas, mas se trata de um pedido de intervenção e auxílio divino. O alvo pedido é Davi, mas o beneficiário não seria Davi em pessoa, mas sua linhagem no trono de Israel. O alvo é recordar da aliança que Deus fez com Davi em relação à sua descendência. E ao mesmo tempo o salmista recorda o empenho do rei Davi, nos versos 2 a 4, que prometeu não descansar até que trouxesse a Jerusalém a arca da aliança, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Verso 5. A arca, ela fora tomada pelos filisteus nos dias, ou melhor, nos finais dos dias do sumo sacerdote Eli, e devolvida aos israelitas, permanecendo por longo tempo na casa do levita Abinadab, de acordo com 1 Samuel 7:1. Ao que tudo indica, esse evento é citado na esperança da continuidade do que Davi iniciou e de ressaltar que a jornada terminou com a introdução da arca no majestoso templo construído para esse fim. Senhor, essa era a expectativa de Salomão. Lembra-se do que Davi fez. O segundo aspecto é a motivação da oração, versos 6 e 7. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. A motivação da oração era o desejo de jamais passar privação da presença de Deus. O povo de Israel ora a Deus para que jamais se deparem com a ausência da arca, a presença de Deus no meio deles. O lugar da arca estava vazio. O desespero de ficar sem a arca, sem a representação da presença de Deus entre eles, era tamanho.
Por isso a iniciativa de Davi para trazê-la de volta, né, era representada como uma busca ansiosa por algo perdido e desejado. Aqui retrata do local da arca, onde ela estava quando Davi teve o conhecimento. Efrata. Efrata, além de ser um outro nome de Belém, era também a designação de toda aquela região, incluindo Queride Jearim, citada aqui como Jaar, a forma singular de Jearim, e significa floresta ou bosque. Dessa forma, a adoração a Deus em um tabernáculo voltou a ser completa, motivo pelo qual as pessoas podiam dizer umas às outras: entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. O terceiro aspecto é o desejo da oração, verso 8 a 10. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. Essa oração visava a manutenção do reinado. Salomão está fazendo essa oração quando os sacerdotes vão trazer a arca para dentro do templo. A menção às palavras de Salomão em 2 Crônicas 6, 41 a 42 evidencia o objetivo duplo da oração dos israelitas. Primeiro, o pedido tem a ver com o templo como local da habitação de Deus entre os israelitas. A arca já estava no templo desde que tais palavras foram ditas por Salomão. Mas o povo canta com a intenção de ver isso se manter e como agradecimento por finalmente poder honrar a Deus como ele merecia. Também tem a ver com o serviço prestado ao Senhor no santuário pelos sacerdotes, lembrando a responsabilidade que eles tinham, que eles se vestissem de justiça, pois estavam prestando serviço ao Senhor. E os fiéis se alegrem. Quando estamos na presença do Senhor, é motivo de alegria. Verso 9. O segundo objetivo, da oração dos israelitas, o duplo objetivo da oração dos israelitas, tem a ver com o rei da nação, Davi. Verso 10. Esse pedido feito primeiramente por Salomão em favor de si, 2 Crônicas 6, 41 a 42 diz isso, é repetido pelo povo dos seus dias e pelos peregrinos de outras épocas em favor da linhagem davídica. O quarto aspecto é a base da oração, verso 11 a 12. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Um rebento da tua carne, ou um dentre o fruto da tua carne, farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. O salmista não toma como base o merecimento do rei em questão, mas a promessa de Deus feita ao rei Davi quanto à sua linhagem, 2 Samuel 7, de 11 a 16. Ele relembra que a promessa de Deus feita ao rei Davi é permanente e inevitavelmente será cumprida. Entre os filhos de Davi, o Senhor escolheria um e o elevaria ao trono. Entretanto, se a perpetuidade da linhagem davídica no trono de Israel estava garantida pela promessa, a obediência de cada rei era requerida para que não fossem disciplinados. Olha o que diz Samuel 7, 14 a 15. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele,
como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Nem houvesse ruptura na continuidade do reinado de geração em geração. Verso 12 diz: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o teu reino. Infelizmente, por não atender a isso, a linhagem de Davi deixou de se assentar no trono, desde que Zedequias foi deposto e ferido. E apenas retornará o reino de Israel quando Jesus for elevado ao trono de Davi. Após a invasão da Babilônia e destruindo Jerusalém, levado e destruído com a família de Zedequias na sua frente, ali eliminou o reinado de Israel. E esse reino será reconquistado através de Jesus, que assumirá o trono de Davi. É como Lucas 1,32 nos diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o predito ao nascimento de Jesus lá em Lucas. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. O quinto aspecto é a esperança da oração, verso 13 a 18. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilos exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Aqui a gente pode ver uma resposta de Deus aos pedidos de Salomão. Nem o salmista, nem os peregrinos que cantavam esse hino enquanto adoravam no templo tinham suas esperanças limitadas aos seus dias. Para eles, a escolha soberana de Deus por aquela cidade, verso 13, era algo permanente dentro dos seus planos, verso 14. Ainda que atravessassem períodos difíceis por causa da infidelidade do povo à aliança dos sinais, o final da história seria que Deus traria prosperidade a Israel, verso 15. Promoveria restauração à fidelidade e à alegria, verso 16. Enviaria o seu ungido, o Messias prometido, que restauraria a casa de Davi, verso 17. E traria julgamento às nações, confirmando o trono sob a autoridade do Rei Divino, verso 18. Ainda que tais bênçãos estivessem no futuro, eram motivos de alegria e esperança no presente. Olhamos para trás, há 2.800 anos atrás, e vemos o que Deus fez. Deus cumpriu com cada uma das tuas promessas. Jesus Cristo é o templo de Deus, como diz Colossenses 2. Em Cristo habita completamente a plenitude da divindade. O templo era a figura de Jesus Cristo, em que Deus habitou completamente. E nós em Cristo somos agora a habitação de Deus. Deus não tem mais um lugar físico. Ele habita naqueles que estão ligados a Jesus Cristo, aquele a quem o templo representava. Jesus veio e habitou entre nós. Morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E voltará para reinar eternamente. Cada uma das promessas de Deus se cumpriu. E outras hão de se cumprir ainda. Amados, esse é o modelo da própria oração da Igreja de Cristo. Somos chamados a orar. Não andeis ansiosos
de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça, como diz Filipenses 4:6. Nós somos chamados também a não viver afastados de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Somos chamados a focar nossos clamores na conservação do culto e no serviço dos líderes que Deus coloca na igreja. A confiar nas promessas verdadeiras do Senhor e a manter nossa esperança sempre apontada para o glorioso futuro prometido. Como diz Paulo no predito dele, ou nas palavras dele, no final que estava próximo, o final dele, a morte dele que estava próximo. E ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Amados, se o mundo está se deteriorando e se tornando cada vez mais desonesto, a fidelidade do nosso Deus deve nos levar ao caminho oposto aos perdidos, criando em nós devoção a esse Deus que nós adoramos, a esse Cristo que é fato, é o Senhor de nossas vidas, a quem nós devemos adorar. Hoje, em espírito, mais um dia, a sua presença no meio de nós, porque Ele vai voltar. A fidelidade às promessas de Deus, a oração dependente e verdadeira confiança de ver todas as bênçãos prometidas por aquele que não mente, não morre e não muda, o Deus Jeová. Como está o seu coração nesta manhã? Você deseja conhecer esse Deus, amar este Deus e viver de todo o coração para Ele? Não seja um crente de final de semana, mas viva uma vida a cada momento da semana como um discípulo do Senhor Jesus Cristo, como aquele que está em Cristo. Amém, amados? Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado pelas suas palavras. Nos ajude a cada dia a conhecer o Senhor, conhecer quem nós somos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Que sejamos cristãos de verdade, conscientes da nossa herança, Sabemos das nossas origens, sabemos de onde viemos e para onde vamos. Que essas verdades estejam a cada dia em nossas vidas para nos fortalecer, para nos animar diante de toda a hostilidade deste mundo. De acordo com os Salmos, que lembremos dos que vieram antes de nós e lembremos das promessas do Senhor. É o que oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe e tenha um excelente dia e um término de semana do Senhor.